Oi, pessoal, hoje nós vamos fazer um pouquinho de português lá na página 33 da apostila, tá? Essa página aqui. Nós vamos pro capítulo 2, tá? Nessa página a gente vai iniciar o capítulo 2, tá? Entrevistando para conhecer, tá? Então, vamos lá. Aí, no capítulo 2 a gente tem o desenho, né, de uma menininha entrevistando. Aqui também. O que será que nós vamos fazer nesse capítulo, hein? Alguém tem algum palpite? Você sabe o que é uma entrevista? E aí, gente, vocês sabem o que é uma entrevista? Alguém já viu uma entrevista? Já fez uma entrevista? Já foi entrevistado? Né? Você já entrevistou alguém ou já foi entrevistado? Você já assistiu a uma entrevista na televisão ou leu alguma em um jornal ou internet? Por meio dela, podemos conhecer um pouco mais sobre a vida de alguém ou sobre um assunto determinado. Agora, vamos ler uma entrevista bem diferente. Vamos lá. Próxima página. 34. Nós vamos ver uma entrevista para um papagaio. Esse texto aí, tá? Vamos lá, acompanha comigo. Vamos ler junto aí, tá? Entrevista para um papagaio. Papagaio. Você vive preso numa gaiola? Ricardo. Tá louco? Acho que não. Papagaio. Você inventou as histórias desse livro? Ricardo. Existem histórias que a gente inventa do começo ao fim. Tenho vários livros assim. As histórias deste livro, entretanto, são contos populares que eu recontei. Papagaio. Contos populares? Ricardo. Sim, são histórias muito antigas, criadas e guardadas na memória do povo. Elas vêm sendo contadas de boca em boca desde que os portugueses chegaram ao Brasil e até de antes, pois os índios também contavam lindas histórias. Depois vieram as histórias das culturas africanas. Papagaio. Você quer dizer de bico em bico? Ricardo. Mais ou menos isso. A mesma coisa acontece, por exemplo, com as piadas. Ninguém sabe quem inventou nem de onde vem. A gente ouve, gosta, dá risada e conta de novo, cada um, claro, do seu jeito. Papagaio. Mas e no caso dos contos? Como a coisa acontece? Ricardo. Até hoje, nos lugares distantes, onde não há luz elétrica nem televisão, as pessoas à noite, depois do trabalho, costumam sentar em volta de uma fogueira para conversar, falar das novidades, trocar ideias, comentar os acontecimentos do dia. Nessas horas, sempre aparece alguém que sabe e gosta de contar histórias. Papagaio. Mas como esses contadores aprenderam suas histórias? Ricardo. Antes de mais nada, todo contador precisa gostar da história que conta. Sem isso, não faz sentido algum contar ela. Outra coisa, muitas vezes, essas pessoas não sabem ler nem escrever. Aprendem ouvindo outros contadores e guardam tudo no coração e na memória. Por isso, as histórias precisam ser muito boas. Ninguém vai guardar no coração e na memória uma história ruim. Papagaio. E você, como aprendeu os contos deste livro? Ricardo. Existem pesquisadores maravilhosos, folcloristas, antropólogos, psicólogos, que viajam por aí, encontram esses contadores populares e anotam suas histórias. Depois publicam livros. A partir desses livros, escolho uma história, procuro as várias versões resgatadas pelos diferentes pesquisadores e aí tento contá-la do meu jeito. Há, porém, no livro do Meio da Noite Escura tem um pé de maravilha, histórias que aprendi ouvindo outros contadores. O importante é o seguinte: gosto muito das histórias que selecionei. Elas me emocionam e mexem comigo. Papagaio. Mas para que essa trabalheira toda? Ricardo. Uma história boa é um tesouro que merece ser guardado. Estive há pouco tempo em São Luís do Maranhão. Lá escutei uma história contada por uma pessoa analfabeta. Acontece que a tal história é versão do conto A Mulher do Viajante. Só que meu texto foi baseado numa recolha feita por Ana de Castro Osório, em Portugal, no fim do século XIX. Não é incrível isso? Se essa história é contada até hoje em São Luís por uma pessoa que não sabe ler,
Portanto, a aprendeu de outro contador. É porque ela é muito, muito boa. Papagaio. Caramba, é verdade. Ricardo. Outra coisa, esses contos sempre falam de assuntos que interessam a todas as pessoas de qualquer idade. Heróis lutando para se conhecer melhor, como todos nós. Desafios que o herói precisa enfrentar para conquistar seu objetivo, como todos nós. Heróis que às vezes precisam encarar o acaso, o desconhecido, o inesperado e incompreensível, como todos nós. Fora isso, são histórias cheias de sentimentos e temas conhecidos de todas as pessoas, como o amor, a luta pela sobrevivência, a ambiguidade, o medo, a inveja, a curiosidade, o arrependimento, a injustiça, o desânimo, a generosidade, a esperteza, a esperança e muitos outros. Papagaio. A esperança? Como assim? Ricardo. Vou dar um exemplo. Conhece a história do papagaio que vivia preso na gaiola? Papagaio. Não. Ricardo. Era uma vez um papagaio que vivia preso numa gaiola. Um belo dia, seu dono passou e perguntou: Tudo bem aí? O papagaio suspirou, sem responder nada. Você reclama de boca cheia, disse o homem. Sua vida não é tão ruim assim. Tem casa e comida de graça. Mas eu queria ser livre para poder voar como os outros pássaros, respondeu o papagaio. Seu dono puxou outro assunto. Amanhã eu vou sair de viagem. Devo visitar a floresta onde, anos atrás, consegui caçar você. Quer mandar um recado para seus amigos e parentes? O papagaio levantou a cabeça, olhou bem para o homem e respondeu. Diga a eles que passo meus dias e minhas noites preso numa maldita gaiola. O dono da casa arranjou as malas e partiu. Voltou de viagem uma semana depois. E aí? Perguntou o papagaio. Conseguiu falar com meus amigos e parentes? Sim, respondeu o homem. Porém, trago más notícias. Assim que dei a eles o seu recado, eles arregalaram os olhos, colocaram as asas na garganta, botaram a língua para fora, gritaram, cambalearam e caíram mortos. Ao ouvir isso, o papagaio arregalou os olhos, colocou as asas na garganta, botou a língua para fora, gritou, cambaleou e também caiu morto. Chocado e sem saber o que pensar, o homem retirou o corpo do papagaio e, com cuidado, colocou o pobre bichinho deitado em cima da mesa da cozinha. Assim que se viu livre, o papagaio deu uma cambalhota no ar e saiu voando. Antes de cair no mundo, gritou para o homem. Quando estiver de novo nos lugares de onde eu vim, por favor, diga ao meu povo que o truque deu certo sim. Terminou a história. Gostou? Papagaio, com lágrimas nos olhos. Curupaco, papaco, se gostei, caramba, foi a história mais linda, comovente, triste, dramática, alegre, emocionante e extraordinária que já escutei em toda a minha vida. Aliás, mudando de assunto, quando você está pensando em viajar? E aí embaixo tem a fonte, né, do texto, que foi um texto adaptado, ou seja, já existia, alguém modificou ele, o Ricardo Azevedo, né, vem primeiro o sobrenome, olha pra você, só uma curiosidade, tá, gente? E é importante vocês saberem também. Sempre que aparece o nome, olha lá na fonte, aqui, ó, tá vendo? Será que tá dando pra ver? É aqui, né? Da onde foi tirado o texto, né? Quando aparece o nome em maiúsculo, Azevedo tá lá em maiúsculo, né? É o sobrenome da pessoa, né? O nome é o Ricardo, que tá na frente, e o Azevedo maiúsculo, então é o Ricardo Azevedo. No meio da noite escura tem um pé de maravilha, tá? São Paulo, 2003, página 118, tá? Desse livro. E aí, pessoal, a gente vai fazer algumas atividades aí, tá? Embaixo do texto aí, número 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Vamos junto comigo, tá? Depois que vocês ouviram, leram, né? Se precisar reler, precisar ouvir de novo, ouve de novo o texto, né? Prestando bastante atenção, né? E aí a gente vai responder algumas questões, tá? Número 1. Que tipos de textos são esses? E qual é a finalidade?
que tipo de textos são esses que a gente viu agora, né? Que tipo de texto é esse? E qual que é a finalidade? Para que serve esse tipo de texto, tá? A gente viu no início, né, gente, que tipo de texto é esse, né? Tá no, né? É sobre o que a gente vai falar, né? Entrevistando para conhecer, né? Então, que tipo de texto é esse, né? E para que serve esse tipo de texto, tá? A gente viu no início do nosso... Bem aqui nessa página aqui, ó. No início mesmo, né? Para que serve, que tipo de texto é esse, para que serve, tá bom? Número 2. Quem são os entrevistados e o entrevistador? Então, quem é o entrevistado, que está sendo entrevistado, e quem que é o entrevistador, que está fazendo as perguntas, né? O entrevistador faz as perguntas, o entrevistado vai respondendo, né? 3. Qual é o assunto da entrevista? Qual que é o assunto que eles estão falando, o papagaio e o Ricardo ali, né? Que assunto que o papagaio tá perguntando pro Ricardo, tá? 4. Qual é o título do livro que Ricardo Azevedo aborda na entrevista e como são as histórias desse livro? Tem o nome de um livro aí que ele fala no texto, né? Ele fala do nome desse livro e ele fala o que tem nesse livro, tá? Só voltar lá, reler ou ouvir de novo que vocês vão achar essa parte que ele fala. Que ele fala o nome do livro e ele fala o que tem nesse livro, tá? Número 5. De acordo com o Ricardo, o que são contos populares? Então, lá na entrevista, o Ricardo fala pro papagaio o que são contos populares, tá? Então, busquem, vão lá, volta no texto, né? E procura lá, tá? O que são contos? O Ricardo explicou lá, tá? E aí, a gente vai para a próxima página, onde está a 6 e a 7, tá? Número 6. Ambiguidade é algo que pode ter mais de um sentido, né? Na nossa sociedade, quais sentidos podem ter a expressão preso numa gaiola? Tem 2 sentidos, né? Ambiguidade é uma coisa que tem 2 sentidos, tá? Então, na nossa sociedade, quando a gente fala, né, preso numa gaiola, tem 2 sentidos. Quais são esses sentidos aí? Conversem em casa, busquem, vocês vão achar isso daí, se alguém não sabe, tá bom? Número 7. Leia o trecho da história do papagaio que vivia preso na gaiola. Tem um trechinho aí no número 7 que é pra gente reler. Porém, trago más notícias. A parte destacada apresenta uma opinião. Más notícias, tá? A parte aqui, ó, destacada. Más notícias. O que tá apresentando aí, ó? O que significa? Primeiro, aí vai ter os parênteses, vocês vão assinalar com X a correta, né? Más notícias. Porém, trago más notícias. Apresenta o que essa parte más notícias? Más notícias do papagaio. Embaixo, segunda, do Ricardo. Terceira, do dono do papagaio. Ou quarta, dos amigos do papagaio, tá? Então, a parte destacada apresenta uma opinião. De quem que é essa opinião? De quem que tá dando essa opinião que é uma má notícia, né? Tá? Embaixo, nós vamos discutir sobre o texto, tá bom? E aí, a gente vamos conversando aí. Depois, vocês podem ir anotando algumas coisas aí que vocês acharem importantes, tá? Depois de ler esse texto, você afirmaria que somente as pessoas que sabem ler e escrever podem ser contadoras de história? Vocês conhecem alguém aí que não sabem ler nem escrever, mas contam histórias? Conhecem alguém? Vocês acreditam nisso? Vocês afirmam que só as pessoas que sabem... Vocês acham que só as pessoas que sabem ler e escrever que podem contar história? As outras que não sabem ler e escrever não conseguem, não podem contar histórias. O que vocês acham? Tá? 2. O que você achou dessa entrevista? O que você achou aí, galera? Opinião de vocês, tá? 3. No início da entrevista, o papagaio pergunta se o entrevistador vivia numa gaiola. Por que ele faz essa pergunta? Por que vocês acham que o papagaio fez essa pergunta pro dono dele? Você vive numa gaiola? Primeira pergunta que ele fez pro dono, tá? Pro entrevistado, né?
4. O que significa a palavra esperança pra você? O que significa pra você? Sua opinião, tá? 5. Por que você acha que no final o papagaio muda de assunto e pergunta quando o entrevistado estaria pensando em viajar? O que você acha que no final o papagaio perguntou pro entrevistado? Quando que você tá pensando em viajar, hein? No final, o que vocês acham? Por que vocês acham que ele fez essa pergunta, tá? E aí nós vamos pra próxima página 39. Mais algumas atividades, tá? Vão pausando o vídeo, façam aí, vocês voltam e aí vocês vão continuando comigo, tá? O bom de vídeo é isso, se precisar voltar, volta lá, né? Ouve de novo, né? Acho que essa é uma das uns benefícios dos vídeos, né? E aí a gente vai pra 39 aqui, ó, número 1 aqui em cima, 39, tá? Número 1, o Ricardo explicou que os contos vêm sendo contados de boca a boca desde que os portugueses falando tudo errado. Desde que os portugueses chegaram no Brasil. Letra A. Qual é o significado da expressão de boca em boca? Quando ele fala que as histórias eram contadas de boca em boca, o que isso significa? B. O papagaio se referiu a esse termo de outra forma. Qual é? O papagaio, o homem usou de boca em boca. E o papagaio usou outra forma de falar. De quê? Tá? Porque o papagaio não tem boca. Então, ele usou outra expressão. Que expressão foi essa? Tá? C. Por que o papagaio se referiu à expressão dessa forma? Por que eu já dei praticamente a resposta, né? Ele não tem boca. Mas, façam aí. Aí, ó, já dei, dei até uma dica aí. Número 2. Juntamente com um amigo, pesquise e descubra o que fazem os. Letra A, pesquisadores. Letra B, psicólogos. Letra C, antropólogos. E letra D, folcloristas. Vocês vão juntar aí com um amigo, né? Mas, como a gente não tá em sala de aula, né? Mas vocês vão pesquisar na casa de vocês. Se tiver alguém que pode pesquisar junto. Eu vi que vocês mandaram foto de colega trabalhando junto com outro colega, né? Então, seria legal. Então, vocês pesquisarem o que são cada uma dessas profissões, tá? Vai que vocês se interessam aí, viram alguém se interessa e quer ser psicólogo quando crescer, né? Ou antropólogo, né? É interessante, tá bom? Então, vocês vão pesquisar aí o que é cada uma dessas profissões, o que cada uma dessas profissões fazem, certo? Pode ser internet, pode ser livro, pode ser perguntando para uma pessoa, também de boca a boca, como diz, ou pode ser dicionário, fica a critério, né? Fica com vocês aí, tá bom? E aí a gente vai fazer a 3 e a 4 e a gente vai terminar por aí, tá bom? Já tem bastante atividade. 3 e 4 só da página 40, então nós vamos até a página 40, só a 3 e 4 mais, tá? Número 3. Com relação à forma dos resgates dos contos, o papagaio poderia ter perguntado: para que esse trabalho todo? Mas ele disse: para que essa trabalheira toda? Qual é a diferença na forma de dizer? Explique. Qual que é a diferença? Se ele tivesse falado: para que esse trabalho todo? Mas ele disse: para que essa trabalheira toda? Qual que é a diferença, né? No trabalho e trabalheira, tá? Pode pesquisar também, fica a critério, busca aí, galera, tá? E número 4, o papagaio usa a expressão carambola. Releia a entrevista nessa parte e descubra o que isso expressa. Vocês vão voltar lá, ou no meu áudio, né, na minha contação, ou volta lá no texto também para reler, né? E achar essa parte que ele fala carambola. E aí vocês vão ler lá o restante, por que ele falou carambola, o que ele estava sentindo, o que estava acontecendo naquele momento. O que significou, né? O que significou, por que ele falou carambola, ele estava assustado, ele estava, né? O que significou essa expressão dele, tá bom? Então, pessoal, é isso, até número 4, tá? E aí,
na página, o resto aqui embaixo a gente vai fazer semana que vem, tá bom? Então, é isso. Bom trabalho. A gente vai continuar junto com esse... vai ser continuando com esse mesmo texto, né? As atividades. Mas na semana que vem, porque já tem... Acho que já foi bastante coisa. Acho que já tá bom por hoje, tá? Então, é isso. Bons estudos. E até a próxima. Qualquer sugestão ou dúvida, estamos aí. Tchau, tchau.